Irmãos e irmãs, bom dia. Estamos começando o programa Em Tuas Mãos deste domingo, o Dia do Senhor. Agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para trazer para você no programa de hoje o melhor conteúdo que exibimos ao longo dessa semana. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, Carla. Bom dia, Flávio. Bom dia para você que acordou cedinho, que acabou de assistir o Momento de Fé, a Santa Missa aqui pela Rede Meu Norte e que continua sintonizado conosco para ouvir a melhor notícia que é Jesus, para conhecer mais sobre a nossa igreja. No programa de hoje, como o Flávio disse, conferindo os melhores momentos ao longo dessa semana, aquelas notícias e matérias que nós fizemos aqui no programa Em Tuas Mãos. E no programa de hoje, que é muito especial para a nossa igreja, pois é o dia de Cristo Rei, nós estamos começando o programa trazendo para você o Salmo 23, que é o salmo que será cantado na liturgia da Santa Missa deste domingo. Domingo de Cristo Rei, a igreja já está se aproximando do encerramento do seu ano litúrgico. E a gente convida você para, nesse clima de oração, acompanhar conosco esse lindo salmo, que é o Salmo 23. Um salmo bastante conhecido da nossa igreja. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que nós possamos, assim como o salmista, cantar esse salmo para o Senhor ao longo do dia de hoje e dizer para Ele: Senhor, Tu és o nosso pastor. Que nada nos falte. Amém? Amém. Hoje é dia do Senhor, mas é também dia de relembrar os melhores momentos do programa Em Tuas Mãos. No programa de hoje você vai ter a oportunidade de rever a entrevista com a Cristiane Mendes, que é membro da Comissão Arquidiocesana da Catequese, falando sobre iniciação cristã. No quadro Igreja em Ação você faz um passeio pelo Centro de Treinamento Padre Tony Batista. Na sexta-feira, no quadro Artistas da Fé, nós exibimos uma matéria especial com João Cláudio Moreno, esse grande humorista, mas também esse grande cristão católico. Tudo isso e muito mais você confere no programa especial deste domingo. Meus irmãos, nós estamos começando o nosso programa de hoje já convidando a você para acompanhar conosco a entrevista com a Cristiane Mendes. Ela é membro da Comissão Arquidiocesana de Catequese e esteve conosco aqui no estúdio falando sobre iniciação cristã. Confira agora. O programa Em Tuas Mãos de hoje traz para você um tema muito interessante que começou lá com os primeiros cristãos. Nós vamos falar aqui no programa sobre a iniciação cristã, conversando com a catequista e membro da Comissão Arquidiocesana de Catequese, Cristiane Mendes. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Carla. Bom dia você que nos assiste do programa Em Tuas Mãos. Então, Cristiane, o que é a iniciação cristã e como foi que ela surgiu? Bem, surgiu desde os primórdios do cristianismo. A partir do século II foi se estruturando o modelo catecumenal. Depois teve o seu tempo áureo a partir do século III até o século V. Depois, com a chegada da cristandade, foi decaindo esse método até desaparecer definitivamente. Depois de um longo tempo, com o alvorecer do Concílio Vaticano II, que foi a nova primavera da Igreja, a Igreja solicitou que se restaurasse o catecumenato de adultos, né, para toda a Igreja. Então, a partir daí, foi elaborando subsídios, resgatando este modelo, estudando, né, para se aplicar em toda a Igreja, em todas as comunidades. Para quem não conhece esse método, explica um pouco mais para a gente como é que ele funciona. Então, esse método da iniciação cristã acontece, né, em 4 etapas, em 4 tempos e 3 etapas, que nós denominamos o catecumenato. Né? Catecumenato. A pessoa chega, né, quer fazer, caminhar esse processo, quer passar por esse processo da catequese, então ela passa por esses 4 tempos, essas 3 etapas.
que o primeiro tempo é o pré-catecumenato, que é o tempo do anúncio, do primeiro anúncio querigma. Depois desse tempo, que não é muito longo, a pessoa, o catequizando, né, a pessoa que quer começar essa caminhada com Cristo, ela passa para a segunda etapa, que é o catecumenato. O tempo do catecumenato é um tempo mais longo, que é a catequese propriamente dita, né? Depois vem o tempo da purificação e iluminação, que é o tempo da quaresma. O tempo quaresmal dura exatamente os 40 dias da quaresma. Depois desse tempo, a pessoa avança mais, né, uma etapa, vai para o tempo da mistagogia, que acontece no período pascal, onde a pessoa realiza os sacramentos da iniciação à vida cristã e depois continua a vivência na comunidade. Esse tempo é marcado por 3 etapas, que são os ritos e celebrações que são realizados dentro da comunidade durante esse processo. Do pré-catecumenato para o catecumenato, a pessoa realiza a celebração de entrada no catecumenato. É um rito marcado, né, por esta celebração solene, onde eles são acolhidos na igreja e recebem a palavra de Deus. Depois, o rito da celebração de eleição, que marca a passagem do catecumenato para o tempo de purificação, e a celebração dos sacramentos da iniciação à vida cristã, que é realizado na vigília pascal ou durante o tempo pascal. Então nós agradecemos a participação da Cristiane Mendes no programa de hoje, esclarecendo mais sobre a iniciação cristã, e volte sempre para poder nos esclarecer mais sobre esses temas, Cristiane. Nós temos agora um rápido intervalo comercial, mas o nosso programa especial deste domingo volta no próximo bloco. Fica por aí. O quadro Igreja em Ação dessa semana trouxe para você a história do Centro de Treinamento Padre Tony Batista, o local onde o nosso clero da Arquidiocese de Teresina se reúne para retiros, congressos e outros eventos. Conheça agora mais detalhes sobre esse centro. O Centro de Treinamento Padre Tony Batista é uma das principais casas da Arquidiocese de Teresina, dedicada especialmente para a realização de encontros, retiros, congressos, nas mais diversas áreas e também aberta aos irmãos de outras religiões. Localizado na Avenida Presidente Kennedy, zona leste de Teresina, o imóvel foi adquirido no ano de 1954, durante o episcopado de Dom Severino Vieira, e de lá para cá recebeu diversas obras de reforma e ampliação, ganhando desde fevereiro deste ano uma nova administração, que tem à frente o ecônomo da Arquidiocese, Fernando Abreu. Ele é um centro para retiros espirituais, né? E de formação, tanto que é o centro de treinamento, né? Ele é importante na medida em que as paróquias e as igrejas e as entidades precisam de um espaço para fazer suas espiritualidades, né? E ela foi ampliada porque nós sentimos uma necessidade de autossustentação do próprio centro, certo? Era um espaço que ficava às vezes ocioso, porque não é todo dia, nem todo fim de semana que tinha retiro das paróquias, né? E das igrejas, então ficava uma coisa ociosa. Então nós resolvemos abrir para particulares, para terceiros, vamos dizer assim, e para fazer a sua própria autossustentação, né? Ela poder se manter, porque é um complexo grande, um complexo muito bem estruturado, localizado muito bem, e foi por isso que nós ampliamos para a sociedade em geral. O centro possui 2 auditórios, sendo um climatizado e com capacidade para acolher 130 pessoas, além de 55 quartos, equipados com ar-condicionado, banheiro com box, 2 camas e armadores para a rede. Esta linda e ampla capela também faz parte do centro, que conta ainda com um refeitório,
uma cozinha ampla, áreas de convivência e lazer e esta piscina. Aos arredores, muitas árvores frutíferas e um estacionamento com capacidade para dezenas de veículos. Este grupo veio de diversas cidades do Piauí para o encontro no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, que, segundo a administração, está com todos os finais de semana ocupados até junho de 2015. Todo evento que acontece, nós contratamos, terceirizamos a segurança para o evento, que é para dar mais conforto e segurança para quem vai participar. É uma bela estrutura que as paróquias, comunidades, empresas e toda a sociedade em geral podem ter acesso, agendando com antecedência e fazendo o orçamento que lhe for mais conveniente. Faça uma visita, conheça em detalhes o Centro de Treinamento Padre Tony Batista. Na série Celebrações Especiais, ao longo desse mês de novembro, nós estamos trazendo para você reportagens especiais sobre aqueles momentos em que nós vamos à igreja para dar graças a Deus, seja num batismo, uma formatura, um casamento ou naquelas missas da esperança, 15 dias, 7º dia, 1 ano. No programa de hoje você vai poder rever a reportagem que foi ao ar ao longo dessa semana, que fala sobre as celebrações do casamento. Acompanhe. O dia do casamento certamente é um dos mais esperados pela maior parte das pessoas, sobretudo aquelas que sonham em construir uma família alicerçada em Deus através da bênção do matrimônio. Por isso, a Igreja recomenda que todos os cuidados devem ser tomados com rigor e atenção, principalmente em se tratando dos preparativos litúrgicos, aqueles que dizem respeito à celebração do matrimônio, uma das celebrações especiais mais belas da nossa liturgia. O programa Em Tuas Mãos traz nesta série especial orientações importantes passadas por quem tem propriedade para falar desse assunto. A primeira coisa que a gente orienta, além dos trâmites normais para a habilitação matrimonial, é que quando se pensa em casar, é claro que já se tem uma caminhada. Então, eles devem procurar saber o que é necessário, pelo menos para organizar. A gente chama de habilitação matrimonial. Tem aqueles papéis que a igreja toda orienta. Você sabe que o casal, eles devem procurar ou a paróquia dele ou a paróquia dela. E o essencial é que procure conversar com o próprio padre. Tem todos os trâmites, tem uma entrevista que é essencial, essa entrevista que o casal faz na habilitação, que a gente chama de processo, jamais deve ser feita por qualquer pessoa. O casal tem que, de fato, procurar o sacerdote, essa entrevista deve ser feita pelo padre, para ele conhecer direito